Olá, queridos seguidores. Hoje eu queria falar com vocês sobre um evento importante que aconteceu com o povo judeu antes deles entrarem na Terra Prometida. Eles tiveram que atravessar o Jordão. E aquela multidão toda. E Josué orientou e Deus foi dando para eles como eles deveriam fazer. Então Deus disse que eles deveriam avançar à medida que Deus fosse orientando, eles deveriam caminhar olhando para a arca, lugar da presença de Deus. Nunca deixe de olhar para esse lugar, nunca deixe de olhar para a arca. Os sacerdotes iam levando a arca com uma distância de uns 900 metros, para que eles vissem por onde a arca estava indo, estava passando. E Deus disse algumas coisas bem interessantes para eles. Ele disse assim, versículo 4, de Josué: para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. O povo tinha que crer, tinha que ter fé e confiar que eles só podiam entrar se eles seguissem o caminho determinado por Deus, porque eles nunca haviam passado antes por aquele caminho. Eles precisariam atravessar o Jordão. E Deus fez o mesmo milagre que ele fez lá quando eles saíram do Egito. Fez as águas do mar parar e eles atravessaram o Mar Vermelho. Novamente, Deus faz as águas pararem para eles passarem também a pé enxuto. Sempre quando nós estamos à porta ou próximo de grandes conquistas, normalmente aquele que caminha com Deus, ele está também diante de grandes milagres. Porque Deus faz isso. O povo só poderia caminhar, o povo só poderia entrar se fosse pela poderosa mão de Deus. Então eles precisariam seguir as ordens de Deus. Não tirem os olhos da arca, não deixem de olhar para a arca. E eu creio que essa palavra ela é para hoje. Sabe por quê, queridos? Nós estamos num tempo em que nós temos que viver pela fé. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer com a economia. Nós não sabemos. Com os governos, nós não sabemos. Nossa, mas isso é muito fatalista. Não, não é. Não é. Nós estamos num tempo de incerteza. Você vai ver isso nas instituições sociais, políticas, instituição da família. É um tempo de incerteza. Mas sabe de uma coisa? Você não pode deixar de olhar para a arca, o lugar da presença de Deus. É nesse lugar que nós vamos vencer. É nesse lugar que nós vamos caminhar em fé. E é nesse lugar que nós não vamos nos perder. A gente tem que estar fixo com o olhar em Jesus e na palavra. E essa é uma ação maravilhosa do Espírito. Nós podemos estar à porta de um grande avivamento também. E esse avivamento, ele chega de uma forma que a gente não imagina, porque o agir do Espírito é como um vento. Jesus disse isso para Nicodemos em João capítulo 3. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Isso fala desse movimento, junto com toda a incerteza, junto com todo o caos, junto com todo o desmoronamento das instituições e a insegurança. Aquele que está olhando para Jesus, aquele que está no lugar da presença de Deus, aquele que caminha por fé, ele está sendo guiado, ele está sendo conduzido. O vento do Espírito vai levá-lo. Você não sabe para como, você não sabe de que forma, mas você não pode ignorar a ação do vento. Aonde ele passa, ele vai trazer ou refrigério, ou mudança, ou arrancar coisas do lugar. Para cada pessoa o vento vem numa proporção, o vento do Espírito vem numa proporção certa, porque Deus sabe como precisa trabalhar conosco. Então, eles foram seguindo
E Deus disse para eles, olha, vocês sigam as instruções certas. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha entre vós. Essa era uma das recomendações de Deus para o povo. E Josué passou isso para o povo, né? É outra coisa que nos chama a atenção como pessoas que seguem a Jesus, como pessoas que querem estar nesse propósito, caminhando, olhando para a arca, seguindo o plano de Deus, caminhando em fé. Não há milagre, não há mudança, não há conquista sem santificação, sem separação. E essa foi a ordem de Deus dada desde Moisés, né? Quando Deus fala com Moisés, quando Deus aparece para Moisés ali no monte e que o povo fica com medo da presença de Deus, teve trovões, teve relâmpagos. Ali Deus estava mostrando, começando a revelar para Moisés, para que o povo compreendesse o padrão de santidade que Deus exigia para aqueles que o iriam seguir, para aqueles que precisariam entrar na terra prometida, né? Então nós precisamos entrar nesse padrão, nessa incerteza em que estamos vivendo, mas caminhando, olhando para a arca, é outra recomendação de Deus. Santifiquem. Santifique, porque amanhã, Deus falando para o povo lá, para Josué, farei maravilha no meio de vós, né? Então, antes da travessia, eles pararam novamente para ouvir a voz de Deus. A determinação de Deus é que eles não seguissem enquanto não estivesse certo da ordem de Deus, de como era para ser feito, quando era para ir, quando era para avançar, quando era para parar. Na caminhada com Deus, nós temos que ter essa sensibilidade. Não é do nosso jeito, não é no nosso tempo, não é quando nós queremos, não é da forma que queremos. Parem, ouçam a voz de Deus. Escute para onde o vento do Espírito está te levando. Muitas vezes o vento é suave, muitas vezes ele é tranquilo, outras vezes ele é um pouco mais forte. Às vezes ele é quase imperceptível. Mas você que está olhando para o autor e consumador da fé, você vai perceber, você vai identificar, né? E aí Deus disse para eles, quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis. Então disse Josué, vinde para cá e ouvi as palavras do Senhor. Era um momento de travessia, era um momento perigoso, eles não podiam fazer nada que não fosse de acordo com aquilo que Deus havia determinado. E aí os sacerdotes vinham na frente, que é quem carregava a arca, né? A presença de Deus nos ombros dos sacerdotes. Então aí Deus ordenou. Quando já estavam todos prontos, preparados e obedecendo, Deus disse, agora coloque os pés na água, né? E esses momentos muitas vezes são turbulentos, né? E aí Josué disse assim, ó, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os ferezeus, as 7 nações mais poderosas que estavam pela frente. Deus disse, façam tudo como eu estou ordenando, porque eu, o Senhor, vou lançar de diante de vocês essas nações. Israel não tinha poder, o povo não tinha material bélico, não tinha condição de vencer essas nações. Mas por que eles venceriam? Se eles obedecessem a ordem, levassem a arca como Deus havia falado com eles, né? Então, queridos, nós temos que ter isso como alerta para nós. Não tente ir na frente da presença de Deus. Não ultrapasse esse lugar, esse limite que Deus coloca para nós. Vá com fé, vá confiando, mas tenha convicção de que se você está na presença de Deus, está na vontade de Deus, está em obediência, está em santificação, então você vai conseguir. Então pode colocar o pé na água que a água vai parar. Não tente fazer isso em desobediência. Não tente fazer isso pela sua própria cabeça. Não tente achar que você vai vencer porque você é inteligente. Não. Não é possível. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, quando nós somos sacerdotes que carregamos a presença de Deus conosco, nós temos que ter obediência. E aí o Espírito Santo vai sinalizando
vai mostrando. Veja o que está diante de vocês, a Arca da Aliança. Pensem nisso. O Senhor de toda a terra está atravessando o Jordão diante de vocês. Olha que coisa linda. O céu se conecta com a terra. Muitas vezes nós não percebemos. Muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, mas quando nós vamos em obediência, é o próprio Deus que vai na nossa frente. Agindo eu, quem impedirá? Se você está em obediência ao Senhor, se você não está deixando para trás nenhum princípio que Ele orienta para nós na sua palavra, pode ter certeza, ninguém resiste. Ninguém vai resistir à presença de Deus na sua frente. Não, ninguém vai. O povo judeu, em muitos momentos, eles pereceram, em muitos momentos eles sofreram, em muitos momentos eles perderam a bênção. Muitos deles perderam a promessa porque foram desobedientes, porque murmuraram daquilo que Moisés estava fazendo. Não prestaram atenção nos milagres que Deus havia feito para aquele momento, não tiveram paciência de suportar algumas dores. Isso fez com que eles se perdessem. Então deixa essa palavra para você, põe os pés na água. Pode colocar os pés na água que Ele vai, com o poder dEle, abrir para você passar. Isso é um ato de fé. Fé, obediência e dependência dEle. Passe para alguém esse vídeo se você gostou, se você sabe de alguém que precisa. Compartilhe, se inscreva no canal. Meu propósito aqui é trazer uma palavra verdadeira. Não preciso gritar, não preciso inventar coisas. A palavra de Deus por si só, ela tem poder de falar no seu coração. Esse é meu objetivo, abençoar a sua vida. Deus te abençoe.